Graça e paz, queridos. É um prazer, é uma alegria estarmos juntos para mais uma vez, ou mais um assunto muito importante, a reforma protestante. Esse assunto é tão empolgante que nos faz sair da nossa casa para vir com muito prazer e alegria falar sobre a igreja, um projeto, um homem, Martinho Lutero, que trouxe uma mudança muito importante com todos os seus colaboradores para que nós hoje pudéssemos estar falando sobre esse assunto que aconteceu há 503 anos atrás. Aí podia ser um assunto velho, mas é atual. Muita coisa ainda mexe conosco e nós estamos assim empolgados e nesse bate-papo aqui nós vamos estar aprendendo. Eu vou estar aprendendo aqui com esses catedráticos. Está conosco aqui também a nossa irmã Lena, ela é coordenadora da Escola Bíblica Dominical. Aqui a Carol, também coordenadora da Escola Dominical. Temos aqui o Marcos, temos o Henrique e temos o Diego. Nós estamos aqui juntos para conversarmos sobre esse assunto. E eu estou aqui ávido por aprender, para estar juntos para esse assunto que tem muito a ver com a nossa realidade, a nossa atualidade. Vou passar para a Carol, ela vai estar coordenando assim esse trabalho. Em 1517, um monge alemão chamado Martinho Lutero, inspirado pelo Espírito Santo, fixou suas 95 teses na porta da igreja em Wittenberg e iniciou o que chamamos de Reforma Protestante. A reforma se deu num contexto político, econômico e social de declínio da igreja. O que gerou a Reforma Protestante? A igreja, A igreja, e isso nos chama a atenção. A igreja, ela, por causa de muitos motivos, razões, que vamos aqui agora comentar, ela deixou de seguir a orientação de Jesus. A igreja, ela tinha um projeto e ela se desviou desse projeto. E eu queria ouvir aqui dos nossos colegas, irmãos, algo sobre isso. A igreja deixou de cumprir a sua missão social, a igreja passou a entrar na política, a igreja deixou de influenciar. O que aconteceu com a igreja? A paz e a graça, meus queridos, tudo bem? O que eu acho interessante é que nesse período em que é tratado, o período que a igreja começou a desvirtuar e a perder o foco da palavra, o foco da salvação de almas, ela começou a se envolver com coisas humanas, como a conquista de territórios, o acúmulo de riquezas, a venda de indulgências, começou a trancar a palavra, a selecionar as pessoas que iam ter acesso a palavras que não iam ter, e as pessoas ficavam reféns da igreja naquele momento, daquilo que eles passavam, daquilo que eles diziam. As pessoas não tinham acesso e não sabiam o que realmente a Escritura estava falando. E eles distorciam algumas coisas das Escrituras para poder se beneficiar, para poder adquirir. Boa noite. Então, surge justamente no momento em que na Itália vem surgindo o Renascimento, uma nova visão de mundo. E esse surgimento desse movimento vai se expandir, e chega na Alemanha. Então, a gente vê que tem um pano de fundo, um novo pensar, um movimento cultural, literário, a busca do saber, o não conformismo com aquilo pronto, é isso, é dessa forma, o porquê, a busca da origem, da verdade. A paz. Então, e era um momento de muita autoridade da igreja, de muito poder da igreja. A igreja tinha muito poder social e político naquele contexto de tempo. E a maneira como a igreja influenciava a sociedade era de uma maneira extremamente direta. E na verdade,
o startar da reforma, ela é no momento em que a igreja fazia um mau uso dessa autoridade, né? A vinda de indulgências, a sede por ter mais terrenos, ter mais poder, e aí, junto com o contexto de mudança de entendimento das pessoas da época, surge a necessidade, né? E é muito pontual como a reforma se coloca dentro desse contexto. Paz, queridos. Outro destaque que eu quero trazer é que a reforma ela não foi agendada. Ninguém se levantou e disse que aconteceria naquele dia uma transformação global. Há anos vinha se construindo essas insatisfações. Isso não surgiu no ano de 1517. Aquele ano, creio eu, na agenda de Deus estava algo para ser orquestrado que transformou a história da igreja em todas as esferas da sociedade, em todos os aspectos, porque homens não poderiam por si só fazer aquilo, mas a intercessão, o clamor da igreja, a insatisfação da igreja por anos e anos, porque nós sabemos que essas discussões, esses clamores existiram muitos antes, muitos homens tentaram, mas coube a Deus, ou aqueles homens naquele momento, e com a autoridade e a soberania de Deus acontecer naquele período. Mas isso é interessante, a igreja não consegue agendar isso. Deus move as circunstâncias, move o coração da igreja para que a igreja então se coloque, e aí foi um clamor, foi uma manifestação que transformou a realidade. Nós desfrutamos dessa transformação até hoje. Como já foi dito, antes de Lutero, o Wycliffe e o Hus, eles já pregavam, eles já manifestavam esse anseio dos céus e da igreja genuína que estava no meio da igreja, de que a teologia, a base bíblica cristocêntrica, ela precisava retornar. Isso começou antes, e a data que a gente hoje celebra é o iniciar desse processo, né? O startar exterior desse processo, né? Lutero não queria criar um movimento ou um marco. O ato de deixar as 95 teses na porta era chamar o Papa e a Igreja para uma conversa sobre conserto e mudança. O Papa comparou Lutero a um javali da floresta, uma presa do leão, sendo ele, o Papa, o Leão X. É muito interessante. Eu quero chamar a atenção também sobre a questão da igreja, que é liderada por homens usados por Deus, mas a igreja continua sendo um instrumento de Deus. E o que aconteceu com a igreja nessa época é que a igreja, ela se achou autossuficiente. Pegue bem essa palavra, autossuficiente. Então, a primeira falha nos aponta, nos leva a entender que eles entenderam que a salvação agora, ela não vinha só de Jesus, precisava fazer algo mais. E coisa que Jesus deixou bem claro, ele era o único meio de salvação. Então, quando a igreja ela perde essa direção, essa visão de que Jesus, ele é o Senhor da igreja, é o dono da igreja, o cabeça da igreja, e que dele vem a provisão, dele vem a salvação. Então a igreja ela começou a se desviar da verdade. E essa questão do Martinho Lutero, depois nós tivemos aí esses homens, Wycliffe, e Hus, eles já vinham protestando, já vinham falando, para a reforma, vinham falando sobre esse posicionamento da igreja. E a igreja ela começou a atentar mais para o humano social, trazendo para si o acúmulo de riquezas, e se deixando-se ou se apartando do espiritual, a vontade de Deus, que é a salvação dos homens, a indulgência, a venda do perdão, patrocinando como se eles tivessem a autoridade de fazer isso. E a igreja começou a trilhar um rumo que entristeceu o coração de Deus.
O interessante ressaltar é que não era a ideia de Martinho Lutero e dos outros reformadores criar uma nova teologia, né? Trazer um novo conceito de evangelho. Eles não queriam algo novo, eles queriam apenas retornar às origens, que é a palavra de Deus, que é o evangelho, como Jesus trouxe, né? Aquilo que foram os ensinamentos de Jesus. Né? Os pobres, aqueles menos favorecidos, eles estavam sem acesso à palavra. Né? Foi criado o conceito de que existia um novo intermediário para Deus, além de Jesus Cristo. E o próprio Jesus disse que Ele era o caminho, Ele era a ponte que levava a Deus. Então, tudo isso foi afastando a igreja do conceito original, e esses reformadores se levantaram com um protesto para o retorno às Escrituras, não criando um novo meio, uma nova teologia ou um novo evangelho. Henrique. Eu fico observando também, né, que a chamada de Martinho Lutero não foi para desmoralizar, não foi desrespeitando as autoridades, o Papa, etc, etc, etc. Mas com esse intuito de conversar, ou seja, que ele justificasse as vendas ou as indulgências. Aonde foi que eles acharam? Né? Isso que é interessante. Então, houve o interesse pela verdade. A reforma não foi um desrespeito. A igreja nunca tolera a desmoralização, o respeito à autoridade, mas eles queriam que eles justificassem o porquê dos desvios, das vendas, né, das indulgências, e porque as pessoas tinham que pagar para sair do purgatório e ir para o céu. Então, na realidade, se fazia necessário, não foi programada, como o Diego colocou, o Henrique carimbou, confirmou, mas havia uma necessidade. A reforma era uma necessidade. Amém. Vamos continuar. Ninguém é capaz de se justificar. Essa afirmação, que é bíblica, baseada em Romanos 5 e em Efésios, também contrariaram as políticas de indulgência da igreja e trouxeram um momento histórico complicado, um reboliço histórico, né? Parece tão simples para nós dizer, ninguém é capaz de se justificar. Mas houve um momento histórico em que a igreja não entendia a salvação, a justificação por meio da fé. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Esse versículo ele é muito simples para a gente falar hoje, mas parece tão complicado para as pessoas daquela época, né? Engraçado que dois grandes teólogos ou influenciadores na história da igreja, eles foram convertidos ou vieram pelo Evangelho através do livro de Romanos, lendo esse texto, né, que foi Agostinho e Lutero. Todos os dois transformaram as suas gerações a partir desses dois versículos ou desses dois livros. E a justificação é algo que não é compreendida para muitos até hoje. Porque a justificação ela não é um processo, ela é um ato, ela é instantâneo. Você vem para Cristo, você está justificado. Santificação ela é processual, em outras coisas você participa do processo, mas a justificação você não recebe em partes, você recebe ela de vez. E é complexo porque você se pergunta, o que eu fiz para ganhar ela? Essa é a complexidade do Evangelho e da graça, é que na verdade nós não fizemos nada. Nós não fazemos nada para ser salvo, nós não conquistamos nada, nós não lutamos nada. Tudo foi conquistado lá na cruz e por causa da obra na cruz nós somos justos. De que maneira? Pela fé em Cristo Jesus. Parece simples, mas muitas pessoas elas feriam seus próprios corpos em muitas visões que existiam antigamente, porque isso dizia que traria a eles santificação. Muitas pessoas foram morar em montes. As pessoas saíram da sociedade, porque era assim ensinado que para ser santo você precisava se mortificar de uma maneira radical. E quando vem esse conceito do justo viverá pela fé, a justificação vem pela fé, a justificação pela fé em Cristo Jesus, a ideia foi mudando, a igreja foi entendendo que a origem, a fonte, a base sempre foi Cristo e nada nós podemos fazer sem Ele, né?
Essa complicação que existia naquela época, né, que ele bateu de frente com as autoridades daquela época, né, que eles diziam que o que eles diziam era totalmente oposto. Eles diziam que a pessoa tinha que pagar para se justificar, tinham que pagar para conseguir um terreno no céu, né, comprar uns lotes lá no céu. A pessoa tinha que se cortar, fazer rituais de purificação, se confessar, né, diante de um padre, de um bispo, para poder adquirir essa justificação que Jesus deixou de graça, né? Simplesmente de graça. Como o Diego falou, o que eu fiz para merecer isso? Nada. E nunca vou fazer nada que venha gerar em mim merecimento por isso. Simplesmente Ele nos deu, por intermédio da morte de Cristo na cruz. Na verdade, o que me chama a atenção sobre esse contexto é a capacidade que a verdade tem de libertar alguém. A ausência do conhecimento da verdade, ela gera cadeias e prisões. Você acredita no que te dizem, você acredita no que se ouve, você acredita no que se te propõe. Quando você conhece a verdade, ela é libertadora. E a sensação que eu tenho do contexto é a busca pela verdade, uma verdade que libertou de princípios que aprisionavam as pessoas. As pessoas, elas viviam aprisionadas em uma convicção que não era verdadeira. E aí quando você entende, eu não me justifico, eu sou justificado em Cristo Jesus, é como um quebrar de cadeias, é como uma frase, uma verdade. Cristo, o Evangelho, ele tem esse poder de, através de uma afirmação que revoluciona a nossa vida. Eu acho que Cristo é isso, e isso é extraordinário. Uma das coisas que me chama muita atenção é a coragem, né, desse homem, Martinho Lutero. Com todo o conhecimento, como muitos outros, né, já foi dito aqui, pré-reformadores, mas ele levanta essa bandeira, convidando a esse retorno, né, esse retorno às Escrituras, à verdade. É muito empolgante a gente estar falando desse homem 503 anos depois. E engraçado que é empolgante, é apaixonante, mas foi muito para ele foi muito difícil. Ele foi tratado como herege, ele foi tratado como... eu acho engraçado que ele é tratado como herege, e quem coloca olho nele é a nobreza alemã, porque ela também tinha interesse em tirar o poder da Igreja Católica. Então quem vê e fala assim, não, vem cá que a gente conversa, é a Igreja Alemã, porque ele estava numa situação em que ele estava sendo muito atacado, ele defendeu uma verdade e ele acabou também sofrendo com isso, né? E a gente vê que, na verdade, para você conseguir influenciar de maneira relevante, você precisa, de uma maneira coloquial, dar a cara a tapa, você precisa ir lá, você precisa expor a verdade. Dentro desse contexto, Lutero ele foi exilado em Waterburgo, onde ele traduziu o Novo Testamento do grego para o alemão em 11 semanas, né? E aí esse é um marco histórico para a igreja que ganha representatividade através da canção Castelo Forte, né? Nesse período de exílio de um ano. O que é interessante também, a igreja, fica uma mensagem direta para nós. A igreja, ela tem dono. Quando nós que lideramos a igreja, agências do Reino de Deus, temos que ter o cuidado foi nos dado uma autoridade, mas limitada. Deus sempre coloca limites para nós. Observe a palavra. Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Ele é suficiente. Já falei 2 vezes essa palavra aqui, é suficiente, competente. Competente. Então o que acontece? Ele nos justificou, nos salvou, e ele passa agora a ter autoridade sobre nós. Então, a igreja, ela agilizou no sentido que a liderança entendia que agora a palavra do Papa, a voz do Papa,
ele tinha mais autoridade que certas partes da Escritura. Não toda a Escritura, assim eles falam, mas uma parte da Escritura tinha mais autoridade, a fala do Papa. Então passou a achar que o homem, ele se tornou tão grande, ou um pouquinho Deus, a ponto de ele ter autoridade para mandar na igreja. Mas a igreja, ela tem a direção do Espírito Santo de Deus. Então, é um grito para nós hoje. É um grito para nós. 503 anos atrás aconteceu isso. E hoje, 503 anos depois, nós ouvimos esse grito, assim, cuidado, a igreja tem dom. E nós estamos vivendo realmente, contextualizando toda essa situação da reforma, nós estamos vivendo um momento muito complicado, onde vemos muitas pessoas assumindo essa postura hoje em dia, né, se colocando em uma posição que não tem, né, querendo utilizar a palavra ao seu bel prazer. E a palavra, ela é única, ela é poderosa, ela é suficiente. Toda a Escritura foi inspirada por Deus. Cada palavra, cada ponto, a ponto de Jesus falar que se alguém alterasse um tio ou um jota dessa palavra, seria réu de inferno. Por quê? Porque toda ela é importante. Então, não existe alteração na palavra, não existe, a palavra é rica, ela é suficiente para nos salvar, né? Para nos moldar à imagem de Jesus. E esse conceito não pode se perder também nos nossos dias. Se perdeu naquele tempo, foi necessária uma reforma, e hoje nós não podemos perder isso, essa intenção de que a palavra é suficiente, que devemos obedecer a ela. É nós que nos moldamos a ela, não ela que se molda a nós, né? A nossa vontade, ao nosso querer. Nós temos que se moldar a ela. Coisa importante que eu queria considerar é a gente pensar, quando o Diego falou na intervenção de Deus nesse processo, né? Que tiveram elementos como o surgimento da imprensa, né? E tiveram elementos que favoreceu, como hoje nós temos elementos que favorecem a gente estar avançando e assim na verdade, na busca de fundamentos, né, teóricos, para a gente se firmar na fé. Tem elementos hoje, como a mídia, tudo isso que nós estamos fazendo aqui, a acessibilidade, o estar junto, mesmo de longe. Então, são elementos, são ferramentas que vai fortalecer também. São coisas que eu entendo que são projetos de Deus para que a gente avance. Lutero não foi o único reformador. Apesar dele ter sido o propulsor desse movimento, a reforma conta com nomes como Percy, Brenz, o Hus e o Wycliffe, que a gente já citou, e o próprio Lutero. Mas a gente queria destacar a participação aqui de João Calvino como um reformador de destaque, né? Além do Lutero. Quando a gente começa a ouvir esses nomes, parece até que eles se conheceram, ou que tudo isso aconteceu em 1, 2, 3 anos, uma década. Isso levou um tempo. O próprio Calvino, ele vem depois, né? Vem de uma outra visão, vem de onde algumas conquistas já tinham sido realizadas através do que começou com Lutero. E Calvino, ele vem praticamente, ele pega a cereja do bolo e ganha muito mérito de tudo que aconteceu. Até alguns não gostam de ouvir isso, mas a verdade é que muita gente já vinha construindo, já estava ali levantando os fundamentos, e ele chega, não estou tirando aqui o mérito do que ele fez, mas ele chega com muitas coisas já conquistadas. E de fato ele é um homem que traz clareza no meio disso aí tudo. Porque Lutero, ele não tinha intenção nenhuma de criar uma nova linha, como nem todos os outros reformadores. Mas a reforma, ela trouxe alguns problemas, que foi muita gente entrando na ponga dessa liberdade de expressão. Então agora, já que a Igreja Católica não manda em tudo, vamos criar a nossa nova linha, vamos criar o grupo A, o grupo B. E Calvino, ele então traz uma luz no meio de tudo isso. Ele jovem ainda,
muito jovem, começa a escrever estudos bíblicos, começa a sistematizar a Bíblia e trazer muitos conceitos sobre muitas coisas que nem o próprio Lutero sabia falar. E ele acaba sendo um homem de muito destaque por toda a influência que ele teve em Genebra. Os teólogos brincam que Genebra era um pedacinho do céu, porque a partir do que Calvino fez, ele fez uma transformação social. É importante enfatizar isso. A reforma não foi um grito para que a igreja pudesse fazer o que quiser. A reforma foi uma posição da igreja para começar a influenciar na sua missão. E isso Calvino fez com excelência. Ele influenciou em questões sociais, ele influenciou em questões de educação e outras coisas mais. Genebra é o ponto de partida onde muitos teólogos começam a ir para lá para aprender. Genebra começou a receber reformadores que estavam sendo perseguidos, porque Calvino estava lá recebendo esses homens, que estava todo mundo morrendo, muitos conflitos. Isso não foi dentro de um ambiente de paz e amor, isso que a gente está falando, foi num ambiente de muitas guerras, de conflitos, tem a pós-reforma e outras coisas mais. Então Calvino começa a receber essas pessoas lá, e de lá sai muito do que a gente bebe de teologia hoje, de Genebra. A gente conhece hoje a Bíblia de Genebra, a gente conhece outros feitos. De lá surge o seu maior adversário teológico, né? O calvinismo e o arminianismo, sai de lá também Armínio. Então, Calvino é um homem de destaque, porque ele não só falou, mas a sua influência trouxe frutos para a igreja, trouxe resultados significantes que muita gente quer aprender até hoje com as suas influências, o que ele fez em questões teológicas e em outras questões e outras esferas da sociedade, né? Interessante é que eu te cortei de novo, não foi? Muitas vezes, dentro da história, né, por exemplo, que está sendo citada a história de Calvino, se pega, nós muitas vezes nos apegamos aos pontos negativos, né, o que ele trouxe que soa como negativo, o que ele afirmou que soa como negativo, mas esquecemos de ver essa parte que o Diego citou, né, toda a influência e toda a positividade que trouxe, que reverbera até nós hoje, né, traz benefícios para nós hoje, né, não só Calvino, como o próprio Lutero e tantos outros que vieram no meio da caminhada, como homens, né, que têm acertos e erros, né, que fazem coisas certas e fazem coisas erradas, falam coisas certas e falam coisas erradas. É bom a gente pegar a história, analisar toda a história e ver o que foi de positivo e viver, né, buscar viver e analisar de acordo com a palavra aquilo que foi positivo para nós, né? E teve muita coisa positiva, teve muito, muito mesmo. O que eu acho que mais me chama a atenção nisso, quando a gente começa a falar de Calvino, sobretudo quando a gente está caminhando até chegar a ele, é que quando você olha a postura da Igreja Católica antes da Reforma, e uma igreja que tinha muita influência socialmente e politicamente, e vem uma reforma para uma retomada de posição diante daquilo que são os princípios bíblicos, né? A gente vai acabar falando dos princípios das solas, né? Mais à frente. E aí, talvez naturalmente a gente poderia pensar: a igreja tem que ser igreja somente dentro da igreja. Tem que ser ali um acesso para os fiéis, os irmãos, apenas com o intuito de edificar, de trazer uma palavra. Não vamos mais, a igreja não mais vai se envolver com a sociedade. Não, a igreja não precisa influenciar a sociedade, a igreja não precisa influenciar a política ou a parte intelectual da sociedade. Talvez, naturalmente, poderia ser uma postura: a igreja passou do ponto aqui, temos que fechar. E eu acho que Calvino ele vem como um ponto de equilíbrio nesse momento. E eu acho extraordinário, porque quando a gente estava, quando a igreja ela estava por um momento em que de reforma, saindo essa transição de um excesso de poder e de autoridade, em Genebra, quando Calvino começa a fundamentar uma cidade onde a igreja influencia socialmente, onde a igreja influencia politicamente, intelectualmente, investindo nas universidades, investindo nas escolas, você vê que na verdade a igreja ela é uma influência para a sociedade, ela precisa ser uma influência para a sociedade. A igreja ela não pode ser omissa ao seu contexto social, na verdade a igreja precisa agir.
E o exemplo de Genebra, ela é uma referência para nós. É uma referência de uma igreja que se posiciona e fala: eu tenho interesse de influenciar positivamente aquilo que está à minha volta. Nós estamos concluindo e nesse bate-papo muito interessante, em suas 95 teses, Lutero traz luz a verdades não dele, mas verdades bíblicas que reverberam até os nossos dias, né? Não se trata das ideias de um homem, mas de trazer a igreja à luz da palavra, mais uma vez, a teologia centrada em Jesus Cristo e nas suas ideias, na sua mensagem, a mensagem de Cristo para a salvação da humanidade. Glória a Deus. Mais uma vez, nós entendemos o projeto de Deus. O Senhor nunca chega atrasado. E toda essa história nos chama a atenção. Deus sempre vai levantar um líder, um homem, para realizar o seu projeto. E eu tenho a convicção que Deus dá oportunidade para as pessoas mudarem. Quer ver os seus erros, suas falhas. Quando não há mais possibilidade, o Senhor, infelizmente, levanta outro líder. Então nós temos aqui, nesse momento, na reforma, vamos ter a segunda parte, que é a parte das solas, mas nesse momento nos chama a atenção a intervenção de Deus, reestruturando aquilo que foi jogado no chão, aquilo que foi desviado, desvirtuado. A igreja é a voz de Deus no mundo. A igreja representa o Senhor, são servos de Deus que fazem a vontade de Deus. E quem tem a melhor orientação de Deus para a igreja é o Espírito Santo de Deus. É Jesus. Os homens não sabem organizar a igreja, e sim o Senhor, e sim o seu Espírito. Que Deus nos abençoe, essa primeira parte. Vamos retornar agora na segunda parte com as solas. Deus abençoe.